Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o SETAD. Você pode fazer sua matrícula conosco e estudar no Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o SETAD. Basta que você mande uma mensagem de texto para esse WhatsApp 85, que é Fortaleza, 989380246. 89380246, né? Professor Gilberto Rebouças. Hoje nós vamos estar continuando profetas maiores. Jeremias, nós estamos hoje iniciando o capítulo 9. E hoje eu quero fazer aqui uma referência a uma pessoa muito especial que foi estar com o Senhor. Eu quero aqui nesta aula fazer uma referência a uma das pessoas que foi pioneira no ensino teológico, principalmente no meio pentecostal aqui no estado do Ceará. A saudosa irmã Alana Cabral. Alana estava doente, ela era uma amiga tremenda, e a Alana ontem à noite, hoje pela manhã, melhor dizendo, hoje pela madrugada, ela veio a partir para o Senhor. E hoje foi o sepultamento dela. Tem um filho, os filhos são muito apaixonados, eram muito apaixonados por ela. E tem um filho que é professor de teologia, o Denis Cabral. E eu mando aqui nossos sentimentos, não só meu, mas do SETAD, dos alunos como um todo. Então, a toda a família da professora Alana Cabral, aqui o nosso reconhecimento por tudo que ela fez pela teologia e particularmente por mim, por ter me levado onde ela estava fazendo curso de teologia. Ela me levou para a FATES, me levou para o STADEC. Então, a professora Alana, nós sabemos que ela está com o seu Senhor, aquele que era amor. E nós aqui queremos fazer essa menção honrosa à irmã Alana Cabral, que foi professora durante todo o tempo que eu conheço de teologia. Ela foi professora e ensinou muito bem. Deus abençoe, conforte a família, Deus guarde. Vamos estar agora conosco, vamos estar agora estudando a palavra de Deus. Então, capítulo 9 diz assim: Provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Senhor do Deus e Pai. Nós louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que nos inspire, pedimos que a luz do Espírito Santo venha sobre nós. Pedimos que essa não seja apenas mais uma aula de explicação das Escrituras, mas uma aula de transformação de caráter, de vida, pelo poder do teu Espírito. Sê conosco, Pai. Toma a nossa frente, usa-nos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, Ailson. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, turma. Então, pessoal, esse capítulo 9, o versículo 1, é aquele típico caso de capítulo que foi separado de forma indevida, ou seja, fora do lugar. Porque o versículo 1, ele ainda pertence ao tema do capítulo 8, que é onde o profeta está chorando. E ele diz assim: provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas. Então o profeta deseja, numa linguagem hiperbólica, que tivesse um monte de água sobre a cabeça dele, para que ele pudesse chorar bastante
pelo seu povo. Ele diz assim, e os meus olhos em fontes de lágrimas. Meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria dia e de noite os mortos da filha do meu povo, que é a expressão para se dirigir ao reino do sul, à cidade de Jerusalém, ao povo que ali habita. Então a tristeza do profeta, nós vemos que não é alguém que está bem com a tristeza dos outros, mesmo com a sua profecia sendo provada verdadeira. Então nós já vimos aqui que ele vai pregar, em primeiro lugar, para o povo se arrepender, para que não venha o juízo. Como o povo continua impenitente, sem querer se arrepender, lembre-se sempre, tem algumas pessoas que dizem que não entendem as palavras, então eu vou esclarecer. Impenitente quer dizer alguém que não se arrepende, alguém que tem o coração endurecido. Então agora, o profeta vai entrar realmente no assunto. Ele agora vai mudar de alguém que está triste para alguém que quer escapar da corrupção que domina a sua nação, o seu povo. Então, antes, ele é alguém que lamenta. Até o capítulo 9, versículo 1, ele é alguém que está lamentando pela dor do seu povo. Mas agora, nós já vimos que os profetas, eles vêm e falam. Ou seja, eles vão lá no futuro, veem a destruição, choram, e aí eles voltam para o presente, para a situação atual. Então agora, o profeta vendo que a destruição vem, ele deseja não estar participando daquele povo, não estar no meio daquele povo, ele deseja escapar daquela corrupção que dominou o seu povo. E aí ele diz assim, provera a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Ou então deixaria o meu povo e me apartaria dele. Então o profeta prefere estar no deserto. Naquela época tinha as estalagens, mas a estalagem não era como a gente imagina hoje. A estalagem era, na verdade, um lugar no meio do deserto. E no meio do nada, onde se armava uma tenda. Umas tendas, e ali as pessoas passavam e elas se abrigavam naquelas barracas. Então, o que acontece? O profeta agora deseja estar só, é aquela história antes só do que mal acompanhado, e ele deseja se apartar do seu povo. Então, alguém precisa estar muito mal para desejar estar só, do que rodeado de pessoas. Ou então ele agora quer estar com aqueles, ele prefere estar com aqueles transeuntes, pessoas que estão transitando, viajando, que não eram pessoas boas, de boa reputação, tá? Mas ele prefere estar no deserto. O fato é que o profeta quer estar no lugar solitário e não no meio daquele povo. Por quê? Porque a transgressão, a maldade, a decadência moral tomou conta daquele povo. Aí ele vai dizer que se ele pudesse, ele se apartaria. Porque todos eles são adúlteros. São um bando de traidores. São pessoas que estão em adultério espiritual e pior, né? O adultério espiritual que leva ao adultério físico. São um bando, é como uma corja de malfeitores, de traidores, pessoas que você não pode confiar. Pessoas que não... Já imaginou você estar num lugar onde as pessoas estão de olho no que é seu? Onde as pessoas abandonaram seu Deus e trocaram por quem dessa mais? Pessoas que você não pode confiar porque elas traem. E ele diz que a língua, as palavras, curvam a língua como se fosse um arco.
A língua deles é assemelhada a um arco que fere, que mata. Suas palavras eram palavras não que curavam, mas como uma flecha que saía de um arco. E diz assim, curvam a sua língua para a mentira. É uma sociedade sem Deus, e, consequentemente, quando é sem Deus, quando ela é sem Deus, é um bando de traidores. Ele diz adúlteros, e ele diz que se inclinam. Mas, senhor pastor, Mas se inclinam sua vida para sua língua, para ferirem as pessoas. É uma selva de pedra. É um lugar onde as pessoas estão se digladiando, se matando, se devorando, onde é a lei do mais forte. Aí ele diz assim, fortaleça-se na terra, mas não para a verdade. Eles estão cada dia mais fortes, eles estão cada dia mais poderosos, mas não para a verdade, mas não para Deus, mas não para uma vida de retidão. Eles estão cada dia mais fortes para manter o seu ponto, para manter a sua conquista, para manter o mal na terra. Aí eles não se voltam para a verdade, eles estão fortes, eles estão entrincheirados para se rebelar contra Deus, para se manterem traidores, para se manterem mentirosos, feridos. Aí ele diz, porque avançam de malícia em malícia, vão de mal em mal. E não me conhecem, diz o Senhor. Era o povo de Deus que não conhecia a Deus. Aí assim, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Não é semelhante àquilo que Paulo diz, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há um justo, nem há um sequer, não há um sequer. Então aqui Jesus está descrevendo uma sociedade desse tipo. Ele diz, olha, você não pode confiar no amigo, você não pode confiar no seu próprio irmão. É cada um por si. Essa sociedade que a nossa está se transformando, para não dizer que já é, ou pior, de uma zona de conflito, uma zona sem paz, uma zona de guerra, onde cada um procura ser o mais forte, onde cada um vê o outro como oponente e não como irmão. Não é assim que a igreja deve se postar e se comportar. O outro é meu irmão. Por isso que o princípio do cristianismo é amar o próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Aí ele diz, porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando. É um lugar onde você não pode confiar em ninguém. É um lugar onde você está sempre alerta. Onde você não pode baixar a guarda, porque você é devorado. É como uma selva onde o caçador, onde o predador está atrás da presa. Aí ele diz assim, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Cansam-se de praticar a mentira. É um lugar onde as pessoas elas aviltam, desprezam o outro. Elas mentem, elas enganam, elas traceiam, elas praticam o ludíbrio de enganar. E é como se elas ensinassem, se preparassem cada dia a sua língua para mentir mais e melhor. E estas pessoas estão vivendo numa sociedade onde a maldade acontece ininterruptamente. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam a conhecer.
falsidade aqui tem a ver com os ídolos. Nós já vimos que desde muito tempo, lá dos Salmos, e antes dos Salmos, Deus disse: eu vou tirar o nome dos deuses da vossa boca. E ele disse também que aquele povo chamaria de vaidade, falsidade, nulidade. Então ele diz: vive da falsidade, no meio da idolatria, no meio dos ídolos que nada eram, senão falsos. E o grande mal de Israel é isso. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade se recusam a me conhecer. Então esse povo, que vivia no meio de deuses falsos, agora eles optam por esses deuses, escolhem esses deuses e recusam-se a conhecer o único e verdadeiro Deus. E por isso, portanto, conjunção conclusiva, assim diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth: eis que eu os acrisolarei. Acrisolar isso aqui. Deus vai fazer com esse povo. Eu coloquei aqui o crisol. Então, quando você pega o minério, ferro, ou prata, chumbo, se coloca nesse lugar aqui, que é o crisol. E aí se vai passar aquele material para que ele seja derretido aqui. E o que sobra é chamado de escória, que são as impurezas, ou aquele material que não tem valor. Então, como Israel se recusa a se voltar para Deus, a se arrepender, Deus vai acrisolar, vai passar Israel em fogo da purificação. E esse fogo da purificação que vai servir é o cativeiro lá na Babilônia. Deu para entender aí, pessoal? Sim, senhor, pastor. Eu sei, então, pastor. Sim, senhor. Amém. Então, vocês vão ver, pessoal, que quando volta do Egito, a Bíblia vai dizer, o profeta Ageu, Zacarias, vai dizer o seguinte, que Josué é um tição tirado do fogo. Ele voltou da Babilônia. Por isso ele é chamado de um tição tirado do fogo. Deu para entender agora isso? Entendi, pastor. Muito Deu para bom. entender, pessoal? Por que Sim, senhor, pastor. Josué vai ser chamado de um tição tirado do fogo? De onde é que ele foi tirado, pessoal? Cativeiro Da Babilônia. Oi? Da Babilônia. Cativeiro Babilônia. Da Babilônia. Cecília, pelo amor de Deus, aí. Então, vamos voltar lá, para que você já tenha noção. Então, aqui Deus vai tirar as impurezas. Deus vai agora provar Israel. Já que Israel não quer se arrepender, então Deus agora vai provar Israel. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eu os acrisolarei e os provarei, porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? É uma pergunta. Ele teria outra maneira? Não. Ele tem que levar o povo para a fornalha da aflição. E a fornalha da aflição vai ser lá na Babilônia. A fornalha da aflição vai ser na Babilônia. Então, quando o povo retorna da Babilônia, eles vão ser vistos como alguém, primeiro, imundos, porque estavam no meio de uma terra impura. Segundo, eles estavam no crisol, eles estavam no fogo, e eles foram retirados do fogo.
Então, aqueles que se salvarem, aqueles que retornarem, vêm do fogo da aflição. Aí ele diz assim: flecha mortífera é a língua deles. Nós já vimos que o grande problema aqui é a língua, que difama, que acaba com reputações, que fala mal de Deus, que denigre o próximo. Aí diz assim: falam engano. São todas as pessoas querendo passar a perna no outro. Quando Deus não está no meio, prestem bem atenção. Quando uma sociedade retira Deus do meio, Deus da sua liderança, Deus das suas vidas, então o mundo se torna um mundo de animais, de bichos animalizados, de pessoas que se tornam bichos, deixam sua humanidade de lado, se tornam bichos, e aí cada um ataca o outro. E aí cada um vê no outro não alguém que merece compaixão, amor, mas cada um vê no outro um potencial inimigo. Então, usa contra ele de todas as armas possíveis para derrotá-lo. E uma das armas aqui muito usadas é a língua. Então, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas do seu interior lhe arma ciladas. É um povo falso. Da boca para fora, para enganar, é o que se chama politicamente correto. Todos falam em paz. Mas no interior, a pessoa está dizendo paz. Desejo a paz. Vivamos num mundo de paz, mas no interior eles estão tramando guerra contra o seu companheiro. Eles estão armando ciladas. São palavras doces. Cuidado com palavras doces. Cuidado com os elogios em demasia. Porque assim, mas interiormente armam ciladas. Aí Deus pergunta: acaso por estas coisas não os castigaria? Aqui é o que a gente chama de pergunta de retórica, claro. Esse povo precisa ser castigado. E aí diz o Senhor: ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Claro que sim. E aí eu coloquei aqui os comentários, que muita gente não lê, mas eu vou continuar colocando. Então, já mostrei aqui. Vamos agora chorando diante da destruição, ante a destruição. Ele agora vê Jerusalém, o reino do sul, destruídos. E ele diz assim: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação. Então, em Israel, há muitas pastagens, há muitos campos belos, há montes, é uma terra de muitos montes, e era orgulho. Mas ele diz que agora esse é lugar de choro, onde era lugar de orgulho, de felicidade, de ver aquilo e dizer, parece um cartão postal, agora era um deserto. A cidade está queimada, está vendo a cidade destruída. Os campos arrasados. Aí ele diz, por quê? Conjunção explicativa. Por que ele está chorando? Nesses lugares que ele ria, ele sorria. Porque já estão queimadas. E ninguém passa por elas. Os lugares belos foram destruídos, arrasados. Já não se ouve ali o mugido de gado, aquilo que era alegria.
Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. É um lugar totalmente desolado, devastado. Farei de Jerusalém montões de ruínas. Um povo que não quer se arrepender. Morada de chacais, que eram animais imundos, que só habitavam em lugares ermos, em lugares desertos. E das cidades de Judá, não só Jerusalém, farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Que não tenha ninguém para morar. Porque quem escapar da Babilônia vai fugir. E os poucos que não forem mortos pela Babilônia serão levados como escravos e outros serão tão desprezados que serão deixados. Aí ele diz, já que tinha os sábios, tinha os profetas, os falsos profetas, que também se diziam sábios. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra, se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Ele diz, olha, só os profetas aí estavam dizendo que nada ia acontecer, que tudo ia bem, que a paz, não haveria guerra. Como explicam agora Jerusalém deserta? Jerusalém destruída. Onde estão os sábios? De aquele que o Senhor mostrou essas coisas, vocês estavam, como a gente diz hoje, voando. Vocês não sabiam de nada. Vocês estavam dizendo que tu teria paz, que teria o templo, que Deus iria guardar vocês. E agora? Quem pode me responder? A quem o Senhor falou a não ser a Jeremias? Quem foi o homem que viu que vinha guerra e não paz? Que vinha juízo e não tranquilidade? Aí ele diz assim, respondeu o Senhor, por que esse povo? Porque deixaram a minha lei. Como sempre, deixar a lei, deixar a palavra, é deixar Deus. É deixar a direção de Deus. Que pus perante eles. E não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. E esse povo não entendeu porque não foi. Eles creram em fígado de pássaro, coração de pássaro, trajetória de pássaro nos céus, mas eles não creram na palavra de Deus que estava ali para os orientar, os nortear, os guiar. Infelizmente, nós estamos numa sociedade assim, onde se crê em tudo, se crê em qualquer revelação, se crê em qualquer experiência, mas se deixa de lado a Escritura, a palavra de Deus. E aí ele diz, antes andaram na natureza do seu coração e seguiram os Baalins. Andaram segundo o seu coração, ele dizia. É a história bem moderna, que diz ande segundo o seu coração. Não é essa a direção que Deus dá. Não é essa a orientação que Deus dá. Ele diz, andaram na dureza do seu coração e seguiram aos Baalins, a Baal e aos outros deuses. Essa é uma das explicações porque o termo Baal está no plural. Como lhes ensinaram seus pais? Não é um pecado que surgiu agora, é um pecado que vem de geração em geração. Aí, como consequência, vem sempre um portanto.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, que é o veneno, algo terrível. Na verdade, o absinto é amargo, é fel puro. E lhes darei a beber água venenosa quando vier a Babilônia. A Babilônia é fel. A Babilônia é veneno. Espalhá-los-ei entre as nações, como Deus tinha dito lá em Deuteronômio. Que nem eles, nem seus pais conheceram. É uma nação que vem de longe. Deus vai espalhá-los, como disse lá na lei: se vocês desobedecerem, eu os tirarei dessa terra. Trarei uma nação de longe que vocês não conhecem. E Jeremias está dizendo nada mais, nada menos do que a Bíblia que ele tinha em mãos. Aí ele diz assim: e enviarei a espada, guerra, após eles, até que venha a consumi-los. Eles agora têm um inimigo, Deus. Deus vai levantar uma nação para exercer juízo. E essa nação é a nação que vem, é a Babilônia. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Estou entendendo. Então, agora, o lamento por causa da destruição de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as carpideiras. Carpideiras eram pessoas especializadas na arte de fazer as pessoas chorarem, de fazer as pessoas se emocionarem. Então, essas carpideiras, elas eram contratadas no mundo antigo. E elas iam para os lugares lá, e elas tinham instrumentos. Elas eram profissionais. E no lugar onde havia um enterro, onde havia uma desgraça, essas mulheres eram chamadas e elas começavam a cantar, a falar, a fazer cenas de pessoas tristes. Qual era o objetivo? Era fazer com que todas as pessoas que estão naquele recinto, elas não se portem ali de maneira inconveniente, não estejam rindo no enterro, mas que todas aquelas pessoas ali sintam, através daquela encenação toda, do trabalho daquelas carpideiras, que as pessoas venham a entrar, digamos assim, entrar no clima do ambiente e se entristecer, começar a chorar. E aí aquelas mulheres puxavam o couro. Então Deus diz: chamem as carpideiras. Ou seja, está na hora de aprenderem a chorar. O juízo vem. A destruição vem. É algo ímpar na história de Israel. É algo que nunca aconteceu. É algo que vai exigir choro. Muito choro. E aí ele diz: para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apresentem-se e levantem sobre nós o seu lamento. Está na hora de chorar. Está na hora do desespero. Está na hora de perceber a angústia, a situação que está se avizinhando. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Agora Deus está dizendo: olha, chamem as carpideiras. Está na hora de vocês entrarem no clima da destruição. A Babilônia está vindo. E vocês vão chorar, e chorar muito. E está na hora de já começar o choro. Aí ele diz:
Sempre porque é a conjunção hebraica que. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião, Jerusalém. Como estamos arruinados. Estamos sobremodo envergonhados. Porque deixamos a terra. E eles transtornaram as nossas moradas. O povo agora está sendo levado. O povo agora vai para o cativeiro. Há um lamento, há um funeral. O povo morreu. E eles vão ressuscitar mesmo lá no cativeiro, porque é uma cidade que foi destruída. É um povo que foi morto. É um povo que foi levado. Então, para todos os efeitos, aquela nação não existe mais. Aquela nação foi morta e sepultada na sepultura do cativeiro. Vou repetir, aquela nação foi morta pelos babilônios e sepultadas no cativeiro. É por isso que quando Ezequiel vai ver, o que Ezequiel vê, pessoal, lá no cativeiro? Qual é a grande visão de Ezequiel? Lá no vale. O vale de Ossos Secos. O vale de Ossos Secos. O Marco é abençoado. Por quê? Porque espiritualmente e fisicamente esse povo está destruído. O povo de Israel está destruído. Morreu. E aí agora as carpideiras estão chorando. Por isso que Deus diz assim, lá em Ezequiel, abrirei as vossas sepulturas. Por isso que eu estou deixando Ezequiel para o fim. Abrirei as vossas sepulturas. Então agora ele diz, nós saímos da nossa terra. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas. Agora, não somente as carpideiras, mas as mulheres de Sião. Elas têm que chorar, e elas vão chorar muito. E não somente elas, mas seus filhos, seus descendentes vão chorar. Porque os homens foram destruídos. A imensa maioria foi morta. As mulheres vão ser levadas como prostitutas, como escravas. Vão ser vendidas, vão ser maltratadas, abusadas, vilipendiadas. E por isso elas precisam chorar. E cada uma a sua companheira, a lamentação. Agora, só uma coisa a ser ensinada. É o choro. É a dor. Aí ele vai dizer por quê. De novo, sempre tem essa conjunção que. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Aí a personificação da morte. A morte que vem pela mão dos babilônios é como um ser que sobe pela janela. E entrou nos palácios que eles achavam que era segurança. Então a morte veio furtiva. Veio numa hora que eles não esperavam e pulou pela janela. E entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Entrou nos palácios e percorreu as praças, trazendo destruição universal para crianças, para jovens, para velhos. A morte como um ser personificado entra pela janela e percorre toda a cidade, destruindo tudo aquilo que está pela frente. Tudo aquilo que esse povo queria, tudo aquilo que esse povo trocou o Senhor. Fala, assim diz o Senhor, os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem recolha. A matança será tamanha que os cadáveres não serão sepultados. Eu já disse isso aqui. Uma das coisas mais terríveis para um oriental era ser insepulto, ou seja, era ficar sobre a terra e não ter um sepultamento honrado. Para eles era uma maldição.
Então Deus diz que esse povo vai ficar como esterco. Vai ficar ali e nem fertilizar a terra vai. Aí ele diz, cairão como os galhos, as gadelas, os molhos de trigo, de outras plantas e outros cereais atrás do segador, vão cair. Assim como o segador vai com a sua ferramenta cortando e tudo vem abaixo, assim vem o segador da Babilônia, trazendo abaixo todos em Sião. E não há quem se importe de recolher. Lá nos campos ainda tinha o pobre, ainda tinha o estrangeiro, a viúva, o órfão, que ficavam ali colhendo aquilo que sobrava, aquilo que caía. Mas agora não há. Ninguém quer, ninguém existe. Todos estão debaixo do juízo, pobres, órfãos, viúvas. É algo terrível. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem se glorie nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Nem aqueles que os sacerdotes, os profetas, os escribas não podem se orgulhar. Nem o forte na sua força, nem o soldado, nem o general, nem o rico com as suas riquezas. Porque os sábios iriam morrer. E iria se provar que eles de sabedoria não tinham nada, que a religião que eles praticavam era alienação, e que Deus nos ajude a que a nossa religião não venha, de certa forma, nos alienar, nos impedir de vermos a realidade. Aquele povo estava tão certo que nada lhes aconteceria. Eram tão religiosos, mas sua vida prática era terrível. Estavam se destruindo ao invés de se amarem. E aí ele diz, olha, o forte confiou em si mesmo. O rico, que depositou sua confiança na justiça, na riqueza, e diz, não vá acreditar nisso. Mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Ele diz, quem me conhece se gloria, porque sabe que eu sou o Senhor, que uso misericórdia, mas que faço juízo e justiça na terra. A terra não está sem dono. A terra não está sem o Senhor. Os homens não são os senhores da terra. Ele diz, há um juiz. Há alguém que faz justiça nessa terra. E aí ele disse, se você me conhece, se vocês me conhecessem, vocês saberiam que o juízo viria. O único que, na verdade, era sábio era Jeremias. Aí ele diz, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Ele vai continuar. Então, eu coloquei aí muitas informações sobre carpideiras, sobre o contexto, sobre o que o Targum dizia. Quando você ouvir Targum, eu já ensinei aqui, quando a gente estudou introdução bíblica. Então, Targum era o nome dado às traduções do hebraico para o aramaico, traduções livres. Né? Então, eles faziam muito essas traduções. E os Targums até hoje servem para nos orientar. Então, agora, ele vai nos dizer
que a única esperança é o Senhor. Esse aqui eu não tirei. Aí agora vem a última parte. Os judeus se paganizaram. Aqueles judeus estavam no mesmo nível dos pagãos. Qual era o grande problema de Israel? É que não havia mais distinção entre o povo chamado povo de Deus e os pagãos. Só havia uma distinção na culpa, que era maior. Infelizmente, nós vivemos dias assim. Então ele diz assim, eis que vem dias eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. A nação de Israel, juntamente com aquelas nações que estavam à volta, que nós já vimos lá em Isaías. Que Deus agora vai castigar os circuncisos, o judeu que se achava, juntamente com aqueles. Por quê? Porque não há diferença. Porque agora o judeu, os habitantes de Sião, os filhos de Jerusalém, nada são diferentes daqueles pagãos. Aí ele vai citar as nações que estavam ao redor de Israel, do povo do Reino do Norte, do Reino do Sul também. E que esse povo, Israel, Jerusalém, não foi diferente desse povo. Ao Egito, que era uma confederação, que nós já vimos lá em Isaías, havia uma confederação pró-Egito. Quando a Babilônia vinha, aquele povo de Israel estava dizendo, olha, vamos buscar auxílio no Egito. E que todas essas nações, elas fazem uma confederação de gente que busca socorro não em Deus, mas no Egito. Ao Egito e a Judá e a Edom, olha, quando Deus diz assim, olha, a Egito, a Judá e a Edom, todos estão no mesmo nível, todos vão ser castigados. E aí diz assim, e aos filhos de Amon e a Moabe, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, que eram os árabes, né? Eles enfeitavam a barba aqui, as têmporas, aqui do lado, né? É por isso que o judeu, até hoje, ele tem aquele cabelo enrolado aqui. O judeu tem um cabelo do lado aqui, onde fica a nossa sobrancelha, a nossa... essa parte aqui, costeleta, né? A costeleta. Então, eles faziam enfeites aqui. Então, Deus, para que as pessoas soubessem que eram os árabes, ele diz, os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam nos desertos. Então, por isso, até hoje, o judeu ortodoxo, aqueles que eram o povo de preto, eles deixam crescer aqui, para nunca serem confundidos com alguém que corta os cabelos nas têmporas. Isso era algo proibido pela lei. Então, todas essas nações que estão ali, que nós já vimos Isaías dizer que a Síria viria e varreria essas nações, Jeremias está dizendo de novo. Porque todas as nações são incircuncisas. Esse povo nunca passou por circuncisão e não tem o temor de Deus. A circuncisão deles é só física ou não física. Eles têm ou não têm? Tem uma marca ou não tem? E toda a casa de Israel agora é incircuncisa de coração. Enquanto os gentios são incircuncisos porque não têm a marca e evidenciam sua incircuncisão com seus atos, Israel é pior. Agora já abrange o povo todo.
toda uma nação de gente que nunca foi transformado no coração. Por isso que Paulo vai falar de uma circuncisão espiritual. Porque nós estamos vendo que os profetas já estavam denunciando essa questão de ser do lado de fora, ser no exterior. Toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. A origem da maldade é o coração. Isso é na sua essência, no seu âmago. E aí agora ele vai falar do capítulo 10, do contraste entre o Senhor e os ídolos, os deuses falsos. E aí a gente às vezes não percebe isso. Mas qual é o problema destes ídolos, né? Principalmente nos dias de hoje? É porque nós temos dois tipos de deuses. Eu vou até colocar aqui. Nós temos o Deus Criador e o Deus criado. Nós temos o Deus Criador e o Deus criado. Por que os gentios em Israel buscaram o Deus criado? Porque o Deus criado é aquele que nós fabricamos. Porque o Deus criado é o Deus que não incomoda. É o Deus que nós sabemos como ele age. É o Deus que foi idealizado, mentalizado e externalizado por nós. O Deus criador é um Deus que é imprevisível. É um Deus que castiga, é um Deus que nós não podemos controlar. E aí, nós criamos deuses, não só os pagãos da época, mas nós hoje. Criamos deuses, fazemos um Deus à nossa imagem, como disse o povo a Moisés. Façam-nos, Arão, façam-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, nós não sabemos. Fabrique um Deus, nós precisamos de alguém. Mas que Deus? O Criador ou o criado? Então eu e você temos que nos perguntar que tipo de Deus é o meu? É o Deus imprevisível? É o Deus que eu não posso controlar? Ou é o Deus que eu criei, que eu digo como ele faz, como ele age, que ele deve agir assim, daquele jeito? E aí o que acontece agora? O povo preferiu o Deus que eles tinham feito. O Deus que fechava os olhos para toda a maldade. O Deus que não estava nem aí com o próximo. O Deus que precisava da ajuda do ser humano. E aí Deus diz, não imite os pagãos. Gilberto, Oi. o povo de Deus hoje continua fazendo e seguindo seus deuses, criando seus deuses? O que você acha? Que sim. Oi? Que sim. Infelizmente. Infelizmente, nós criamos deuses, cada um, quando a gente diz assim, eu acho, aí a gente começa a ver que muitas vezes, dentro do cristianismo, entre aspas, nós temos um outro Deus, que não é o Deus que se revela na Bíblia, que é o Deus que só está interessado em mim, que se preocupa somente comigo, que não enxerga o outro, que não julga, que não pune.
que eu posso fazer o que eu bem quiser, que eu posso trair, que eu posso devorar meu irmão, que eu posso ver a pessoa na calçada, triste hoje, na calçada de uma igreja evangélica, as pessoas mendigando e ninguém socorre, são os Lázaros de hoje. Estão na porta do rico, mas que ninguém dá nada, que ninguém está nem aí, que ninguém enxerga, que ninguém vê. Gente que cria pregações, igrejas, somente para resolver problemas nossos, que buscam revelações de apenas que interessam a si. Mas aí eu não vou entrar nisso. Deu para entender, irmão Fabiano? Perfeito, perfeito. Né? Elas querem um Deus que sirvam a elas, né? Não servir ao Deus único e vivo, verdadeiro. Uhum. Querem ser servidos, não servir. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Agora, o termo é ampliado, todo o povo. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Se ele diz não, é porque eles estavam aprendendo. É porque o povo de Israel sempre flertou, enamorou-se do costume dos gentios. Eles diziam, vai lá na horta dele está chovendo. Na minha, não. Será que se eu fizer um culto a Baal, será que não vai dar certo para mim? Ah, mas o pagão aí, ele está indo bem, eu estou mal. Então, eles preferiam buscar o Baal, os outros deuses, quem estivesse ali disposto a ajudá-los. E o que acontece? Deus diz, não vá. Nem vos espanteis com os sinais dos céus. Esse povo adorava ao sol, as estrelas, as tempestades, e principalmente o deus Baal, que era o deus da fertilidade. E lá nós já vimos que no culto a Baal tinha imoralidade. Né? Baal era o deus da fertilidade, então as pessoas que tinham um templo de adoração a Baal, tinha os altos de adoração a Baal, as árvores frondosas de adoração a Baal e aos outros deuses, os Baalins. Então ali as pessoas acreditavam o seguinte, que se o homem deitasse com uma prostituta sacerdotisa cultual, e ele inseminasse naquela mulher, ele estaria inseminando na terra. Então, a oferta que ele dava para aquele Deus, o deitar dele com aquela sacerdotisa, devotada àquele Deus, ele estava fazendo isso na terra. Então, era uma aplicação para que a sua terra produzisse. Então, o povo de Israel começou a achar que aquilo era normal. E começou a haver um sincretismo religioso de achar que podiam deitar com as prostitutas, que podiam adorar Baal. Assim, nós já vimos que em Israel tem ali as primeiras chuvas, depois tem um intervalo de sequidão terrível, todo mundo está de joelho, para vir as últimas chuvas. As chuvas de outono, tem a chuva de primavera, a chuva de outono, no meio tem uma escassez, uma sequidão. Então, não há ninguém que não ore por chuva. Agora, quando o povo estava com medo, e olhava para o céu e ele estava claro, o sol queimando, como se diz, um sol para cada um. Então o povo olhava para o Baal. E o povo ia lá no culto a Baal e fazia uma oferenda. E deitava com as sacerdotisas e imaginava, nós estamos aqui cultuando e estamos buscando a sobrevivência. O negócio está feio. E aí eles se espantavam com tudo aquilo que o povo atribuía a Baal. Por isso que Elias vai lá e diz, não vai chover. Não é Baal que manda a chuva, é Yahvé que manda a chuva. Aí ele diz, porque com eles os gentios se atemorizam. Povo aí, os vizinhos de vocês, porque, pessoal, meus alunos queridos, quer dizer que eu amo a todos e que Deus tem abençoado a minha vida através de vocês. Eu nunca estudei tanto como eu tenho estudado. Você pode ter um curso até reconhecido fora desse. Porque esse, como eu já disse sempre, e vou continuar dizendo, é um curso livre.
Esse curso não é reconhecido, né? Até porque não tem curso de teologia reconhecido. Então, mas o nosso objetivo aqui é servir ao Senhor, é aprender de Deus, como eu já disse sempre, para termos obreiros que vão trabalhar na grande seara. Então ele diz o seguinte: porque com eles os gentios se atemorizam. Os pagãos viam lá o culto da fertilidade e atribuíam aquilo, os sinais do céu, a Baal, que era o senhor, o marido, o amo. E aí eles arrumaram outro marido. E Deus diz: não vá por esse caminho. Não é por aí a direção. Aí agora, o profeta vai fazer um contraste entre Deus e os ídolos. Ele vai, em primeiro lugar, 3-5, dizer que os ídolos são criados. São os deuses que nós criamos. Primeiro nós criamos aqui, para depois a gente criar na prática. Então, primeiro vem a teologia do Deus criado. Nós começamos a pensar e elaborar um Deus. Deus é assim. Deus age assim. Deus faz isso. Deus não faz isso. Como o povo de Israel. Eles criaram uma teologia, os sábios, os escribas, de um Deus que não era o Deus que Jeremias estava pregando. Então, muita gente fala de Deus. Mas que Deus? Quando nós estamos falando de Deus, nós devemos pensar: que Deus, que tipo de Deus eu estou falando? Eu estou falando de um Deus que está acima de todos, que é o único Deus, o Deus incriado, ou eu estou falando de um Deus que é fruto do meu acho, do meu achismo, do que eu creio, das minhas necessidades, das minhas fragilidades? Aí ele diz: porque o costume dos povos são vaidade, vazio, pois cortam do bosque o madeiro, obras da mão do artífice, com machado, com prata e com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Então ele diz: olha, é um Deus criado pela mente humana. Um Deus que não é anterior ao homem, mas vive para esse homem. Esse homem é maior que ele. Porque esse homem é que o enfeita, esse homem prega-o com martelos para que ele não caia, para que ele não balance. Porque ele não é um Deus independente, mas um Deus que depende do homem. Aí ele diz: os ídolos são como um espantalho em um pepinal. Não podem falar. E necessitam de quem os leve. Eles são igual àquela simulação de um homem para espantar bichos. Que não é homem, mas que parece. E que os incautos, os animais, as aves, não sabem. Então os ídolos parecem, mas não são. Aí ele diz: não podem falar e necessitam de quem os leve. Então o falso Deus é um Deus que precisa de mim. É um Deus que ele não pode viver sozinho, não existe sem mim. Porque ele não pode andar, ele precisa que eu o leve, ele não pode existir sem que eu o crie. Aí o profeta diz assim: não tenhais receio deles. O povo tinha medo, porque esses deuses geralmente eram feitos com carrancas, eram feitos com poder. Então as pessoas tinham medo. Hoje nós vemos um mundo assombrado. Não que as pessoas não julguem, meu irmão. Deixa o menino falar. Deixa todo mundo falar. Cada um diz o que quer. Deus vai julgar, porque na verdade nós vemos um mundo assombrado, de pessoas que estão assombradas, de pessoas que estão morrendo de medo, de pessoas que não sabem discernir o que é verdade do que é falso, o que é verdadeiro do que é falso, o que é verdade do que é mentira. E como as pessoas não sabem o que é, as pessoas dizem mais ou menos assim: na dúvida.
como eu não sei o que é verdade, nem o que é mentira, na dúvida não julgue. Na dúvida, fiquemos calados. Essa é a mensagem do Deus criado. Eu não sei. E como eu não sei, então eu vou ficar calado. É o que nós temos muita gente hoje fazendo. Eu não sei de Bíblia. Eu nunca me interessei. Na igreja, o povo dá uns glórias, mas ninguém me ensina. Eu estou do mesmo jeito. Então eu não vou julgar ninguém, já que eu não tenho condições de perceber a diferença de que é falso e errado, então, falso e verdadeiro, justo e injusto, bom e mal, já que eu não sei discernir, então eu vou ficar calado, porque pode ser que eu esteja mentindo. É gente que não tem segurança, é gente que não sabe, é gente que não conhece a Deus. Aí agora ele vai falar da singularidade de Yahvé. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Deus é completamente distinto dos deuses pagãos. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Tu não és apenas um Deus dos vales, dos montes, de uma nação. Mas a Bíblia faz distinção. Quando você falava do Deus da Babilônia, ele tinha lá os seus deuses. E eles estavam restritos à Babilônia e os conquistados por ela. Os deuses de Amon, de Moabe, eles estavam restritos. E dentro dessa restrição ainda tinha outras restrições. Tinha os deuses dos montes, os deuses dos vales. Mas em Israel há um Deus para além das fronteiras. Há um Deus universal, um Deus que é Deus não apenas de Israel, mas é um Deus de toda a terra. O professor, como é que vai entender? Eu pediria a vocês, quando falassem, dissessem professor e não pastor, porque para as pessoas não confundirem, não pensarem que aqui é uma pregação e não uma aula de teologia. Né? Só por isso. Deu para entender, entendeu, pessoal? Sim, professor. Então ele diz assim, por isso a ti é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino ninguém há semelhante a ti. É uma maneira de dizer, nem no céu, nem na terra, não há nenhum homem, nenhum Deus semelhante a ti. Aí ele vai falar da loucura da idolatria. Mas eles se tornaram estúpidos. Veja que idolatria não é algo que a gente já nasce fazendo. É algo que a gente se torna. Quando Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, que inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E transformaram Deus vivo em... Aí criaram um outro tipo de Deus. Isso não é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa que tem sua base no Antigo Testamento, mas que Paulo vai dizer em Romanos que os homens da sua época também tinham feito. Deixado o Deus verdadeiro para criar reino. Imagens de aves, quadrúpedes. E aí ele diz assim, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. O ensino destes falsos, desses que se desviaram, é igual a madeira morta. A única utilidade é traz-se prata batida de Tarsis, a melhor prata, e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Eles não são criador, eles não criam. Eles são criados. Eles são fruto de mãos hábeis, de mentes hábeis. Aí ele vai falar da genuinidade e eternidade de Deus. Enquanto os ídolos não eram genuínos, eram ocos, vazios, destituídos de vida, destituídos de tempo. Eles não duravam,
Aí diz, mas sempre, contraste, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Os outros não são, só há um Deus. Existe o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. E existe o enoteísmo. O enoteísmo é a crença em um Deus maior, mas que tem outros deuses menores. Por exemplo, nós temos o enoteísmo aí com o Baal, que é um Deus considerado Deus maior, e outros deuses, os Baalins, que eram considerados Deus menores. Você vai ter o enoteísmo grego com o Zeus, que é o Deus maior, liderando um panteão. Pan, todos, Theos, Deus, ou Theos. Então, o enoteísmo, ele acredita, é aquela crença que acredita que há um Deus maior, mas que existem outros deuses. Nós não somos enoteístas, nós somos monoteístas. Nós cremos e ensinamos que existe um único Deus e que os outros não existem. São apenas ideias da mente humana e que foram fabricados por estas mesmas mãos e que lhes deram vitória, que lhes deram vida, porque eles têm vida dada pelos homens, eles foram criados e aí traçaram-se vidas que esses deuses podem isso, podem aquilo, mas na verdade eles não existem, eles não são verdadeiros deuses. Deus é o Deus vivo, mas não é só o Deus vivo, é o Rei eterno, enquanto aqueles objetos de madeira vão ser queimados, vão ser derretidos pelo fogo, o ouro, a prata. Esse Deus aqui, não. O Deus da Bíblia é o Deus eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Ele não é um Deus só de Israel, ele é um Deus das nações. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Estes vão passar. Estes não têm eternidade. Estes têm um dia em que eles foram feitos e o dia em que eles são queimados e destruídos. Ou o dia que perecem, porque não são eternos. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria. O Senhor tem poder e tem sabedoria. E com a sua inteligência, estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas nos céus. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para que a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Lembrem-se, naquela época, o Deus do vento, o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. Cada um Deus tinha a sua circunscrição e, portanto, era limitado na terra do outro. Mas aqui o profeta distingue Deus como um Deus que age nos céus, na terra e em todos os lugares. Aí ele vai falar da estupidez da idolatria. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são madeiras e nela não há fogo. Ele diz, olha, aquilo que eles constroem não existe. Diante da tribulação, das situações difíceis da vida, aquele livro vai mostrar que foi a pior coisa que ele fez. E ele gastou tempo, gastou recursos para construir, mas que na hora da necessidade aquele Deus se mostrou inútil, sem nenhuma utilidade. Foi tudo obra em vão. Então aquele Deus era uma testemunha da loucura do ourives, da loucura do idólatra. Aí ele diz assim, vaidades são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Quando Deus entrar em juízo com eles, esses deuses não terão utilidade nenhuma. E eles serão transformados em lenha,
Seu ouro será removido, sua prata será removida. E não se verá neles nenhuma utilidade. Yahvé é o Criador. Ele diz assim, não é semelhante a estas esculturas, aquele que é a porção de Jacó. Ele é diferente. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Lembre-se, no mundo de então, não havia um Deus, mas vários deuses. Os deuses eram criados. Aqui existe um Deus único, incriado e criador. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, que é o Yahvé de Sabaoth. Aí agora o profeta vai mudar. Ele já fez uma comparação, um contraste entre Deus e os ídolos, mostrou a superioridade de Deus. E aí ele agora vai dizer, o exílio está próximo. Vocês vão, na hora que a Babilônia vier, os deuses de vocês, de Israel, das nações que fizeram alianças, vão se mostrar inúteis, como eu mostrei assim. Aí agora, Israel vai para o exílio. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Ou seja, arruma as malas. É como tem uma música que eu achei interessante, é engraçada, ela diz assim, arruma malaê, que é rural, então Deus está dizendo, arruma malaê. Está no lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a sentir. Vocês foram pessoas sem sentir. Vocês não deram ouvidos. Vocês se tornaram endurecidos. Vocês não ouviram a minha voz, não sentiram o meu apelo, não sentiram as suas vergonhas, mas agora vocês vão sentir. Aí o profeta vai dizer, representando a eles, ai de mim, por causa da minha ruína. O povo agora sentiu ai, agora está sentindo. Agora ele não sente que Jerusalém é o centro da terra, o centro da terra. Mas que agora a situação está difícil. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento, e tem de suportá-lo. Ou seja, não há como fugir. Não há remédio para Jerusalém. Não há remédio para os filhos de Sião. Aí ele vai dizer, tem que ir para o cativeiro. É terrível quando não há alternativa. Quando só há uma alternativa, melhor dizendo. O povo de Israel não tinha mais, passou o tempo de voltar atrás. Passou do tempo, passou da era um bolo que não foi virado. Ninguém viu, queimou. De um lado ficou queimado, do outro lado ficou cru. Então agora tem de suportar, tem de ir para o exílio. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram. E já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as mãos. Que o profeta fala como um beduíno. Como o povo de Deus estando em tendas. E que foi destruída a tenda. Os filhos foram mortos. E por isso não há ninguém, não há trabalho para reerguer. Vai ter que ficar caída. Jerusalém é como uma tenda que foi jogada por terra. Aí ele diz, porque os seus pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Porque a liderança buscou os outros deuses. E não o Senhor. Porque preferiram o Deus que eles queriam e não o Deus da verdade.
Por isso não prosperaram, não foram longe. Tudo que a gente faz que não tem sua origem em Deus, não tem durabilidade. Por isso Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida eterna. Ou, uma tradução mais antiga, vida com abundância. E todos os seus rebanhos dispersos. Agora, o povo de Israel é visto como ovelhas que não têm pastor, como Jesus disse. Eles agora estão dispersos. E vão ser dispersos pelas nações. Seu destino vai ser humanamente designado pela Babilônia. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte. Eles estão já vendo e ouvindo o barulho dos exércitos para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Agora, Jerusalém e o profeta entenderam que Deus é soberano e que Ele é Senhor e que Ele manda. Aí ele diz, como se fosse Jerusalém. Então, lembre-se, o profeta está falando como se ele fosse Jerusalém. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Agora o profeta diz, Senhor, tens direito de castigar. Tu estás certo em castigar. Mas que seja na medida. E Deus vai ouvir. Porque nós vamos ver nós vemos o profeta Isaías, quando ele vai lá na frente, que ele diz assim, o Senhor já me castigou duplamente. Nós vimos na segunda parte de Isaías, que alguns chamam de Deutero Isaías, nós vimos que Isaías vai dizer, o Senhor já me castigou em dobro. E aqui Jeremias está dizendo, Senhor, mereço ser castigado. Eu sou Jerusalém, eu sou o povo de Sião, nós erramos, castiga-me, mas castiga-me na tua justa medida. Não me dê mais. Na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ele está dizendo, nós confiamos na tua justiça. Se o Senhor passar do ponto, lembre-se da nossa fragilidade. Lembre-se de nós. É uma tremenda oração. Cada um de nós poder dizer a Deus, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó, devoraram e nos consumiram e assolaram. Ele agora está pedindo. Jerusalém está pedindo. O profeta está pedindo. Para que Deus se lembre daquelas nações. Como você vai ver, Edom sempre foi inimigo de Israel. E quando a Babilônia vem, Edom diz, arrasaia, arrasaia. E quando os judeus iam fugir, que iam pedir socorro aos edomitas, eles matavam, eles entregavam aos exércitos babilônios. E aí aquelas nações ali ao redor, todas eram inimigas. E aí agora ele diz, Senhor, olha, castiga-me, mas lembra também desse povo. Devoraram e consumiram e assolaram a sua morada. Alguma pergunta, pessoal? Senhor. Não, senhor. Então, vamos lá. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Paz Senhor para todos. Amém. A Paz, paz, amém. Peço oração, eu também fiquei. Peço oração a todos. É onde eu tive a pressão alta. Né? Então, eu peço a oração de vocês. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a cada irmão. Quero dizer que vocês têm sido bênção na minha vida.
E quando vocês pagam as vossas mensalidades, vocês também estão me ajudando naquilo que é material. Como diz o apóstolo Paulo, se eu vos dou as espirituais, não é demais que eu recolha as materiais. Então, que Deus abençoe a vossa vida. Eu sou grato a cada um. Né? E desejo que vocês aprendam, saibamos. Este curso, como eu sempre disse, é um curso que tem por finalidade treinar obreiros. Esse curso não é um curso que visa diplomar, certificar. É um curso que tem por objetivo capacitar obreiros para a obra de Deus, para o trabalho de Deus. E, se possível, que esses obreiros possam crescer também academicamente. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Amém. sim.